Ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela Rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Vamos lá, mais um dia de conhecimento. Colocando aí no caminho, né, na forma de construir as coisas de uma maneira mais simples, direcionada e com a realização assertiva, né? Alguns programas atrás nós falamos sobre os 4 elementos, né? Que em verdade são 5, né? Nós temos aí o éter, né? Que ele representa a 4ª dimensão, né? O etéreo, o campo etéreo, nosso corpo etéreo, e assim por diante, né? Então eu vou restar para vocês um pequeno apelo referente ao éter, para a gente poder conversar um pouco sobre isso e desenvolver a ideia do nosso encontro. Elemento éter. O verbo cria a forma. Só o Filho de Deus, isto é, o indivíduo de livre-arbítrio, pode decretar com conhecimento e decreta ao dizer, eu sou. Qualquer qualidade que se segue a esse som, eu sou, pronunciado no éter, torna-se uma manifestação no mundo da substância e, desse modo, torna-se uma forma. Então, de vez em quando nós trabalhamos, nós fazemos aí um trabalho, né? Da seguinte maneira, né? Tem uma vela que nós criamos chamada 35º Evangelho, né? E mediante isso, né, nós pegamos esta vela, né, escrevemos aí nela o desejo, aquilo que nós estamos aí buscando, né, e fazemos esse trabalho por 30 dias, né? Então vai acender aí umas 4 velas mais ou menos, né? 7 dias cada uma, né? Vai dar uns 28 dias aí, né? Tudo isso, né? Se eu estou falando, né, como a gente faz aqui na escola, os aprendizes, né? E aí, se alguém quiser fazer também, é bem bacana, né? Tudo aquilo, nós estamos, assim, ó, nós temos um eu nosso, né? No campo externo e um eu no campo interno, né? Então o que acontece, né? Às vezes você busca realizar algo, né? E está convicta daquilo, né? Que quer mesmo e tal. Mesmo sem conhecimento, busca da sua forma, né? Coloca atenção. Mas o que acontece, né? Existe um campo externo, né? Infelizmente ou felizmente, mas não deveria ser assim, mas que as pessoas, nós temos aí um fã-clube às vezes, né, de pessoas que por algum motivo não são simpáticas a nós, né? Então não desejam que nós caminhemos, andemos, construímos alguma coisa, enfim. Então aquilo fica, mas até aí beleza. O que você não pode é cair a frequência, ficar triste, preocupada demais, não sei o que e tal. E aí isso começa a me perturbar. Por isso que às vezes a tristeza, né, baixar muito a frequência, a depressão ela acontece aí, né? A pessoa entristece, baixa a bola e a descarga externa pega, o bicho pega, porque entra pelo etéreo, pelo éter, né? Pelo corpo etéreo, penetra na aura e vai atingir o corpo físico, né? A mente, a cabeça, o cérebro, os órgãos, enfim, mexe, né?
Ah, eu não ligo para essas coisas. Não deve ligar mesmo, mas assim, só que existe, né? Se você não respeita, como é que faz, né? Então, tem uma casa lá que tem um cão que toma conta, que ele é feroz, né? Então você não pode ignorar ele, falar, ah, imagina, esse cachorro não vai fazer nada, eu sou amigo dos animais, você vai entrar lá, né? É mais ou menos isso que acontece. Então, o mal existe? Sim, ponto, acabou, deixa pra lá. Não mexe com isso, não cutuca, né? Reza por aquelas pessoas que você crê que às vezes não são interessantes, é isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte: você cria um campo, né, uma expectativa de realizar algo, né? Mas por algum motivo, às vezes pela demora daquilo acontecer, ou alguma outra coisa, né? Você fala, cara, será que esse negócio vai dar certo mesmo? Vai acontecer e tal? Então esse eu externo, ele baixa um pouco a frequência, né? Só que o acontecimento, ele vai acontecer de fora para dentro. De dentro para fora você expressa o desejo e de fora para dentro ele acontece, né? Então, às vezes, né, a pessoa está convicta daquilo, não, isso aqui eu quero e vai dar certo e tal. Mas lá dentro, na mente, na cabecinha, tá lá, pô, tô demorando pra caramba esse negócio, não sei o que e tal, não sei o que. E aquilo começa a atrapalhar, você mesmo atrapalha você mesmo, né? É a pecinha que não está funcionando, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que estar o tempo todo, é aquilo que é dito, né? Orar e vigiar, né? Temos que estar o tempo todo em atenção, nos vigiando também para não falar besteira, para não pensar besteira e assim por diante, né? E respeitar o elemento éter. Então, por exemplo, assim, uma ideia que eu coloquei para vocês de acender a vela, por exemplo, é uma maneira de eu fortalecer o meu escudo, fortalecer o meu éter, né, o etéreo, e ele me ajuda na realização daquilo que eu necessito, né? De alguma forma, as coisas começam a acontecer porque eu estou bloqueando o externo que atrapalha o interno, atrapalha a realização, né? Então, nesse mundo, as coisas são simples, mas ao mesmo tempo nós temos que colocar uma atenção. Não tem jeito, não adianta. Você tem que estar o tempo todo vigiando as coisas. E é aquela coisa, né? Quem não tem conhecimento, quem não sabe nada, está sempre tomando pancada porque não domina as situações, as coisas, enfim, né? E os resultados nem sempre são favoráveis, né? O éter ele envolve toda a atmosfera, tudo aquilo que nós vivemos, né? E quando nós trabalhamos ele, colocamos ele em manifestação, em movimento, né, tudo passa a acontecer diferente, né? Dentro da cadeia dos elementais, né, nós temos elementais de todos os elementos, né? Mas o éter, ele não tem um elemento específico, né? Então, porque ele tem uma manifestação sutil. Então, os elementais mais evoluídos, né, eles chegam num ponto de evolução e se tornam veladores, né? Eles passam a velar pelas coisas. Daí a ideia da vela, porque a vela é um velador, né? É vela, né? Você acendeu a vela, ela está velando por aquilo, está tomando conta daquilo lá, né? Então, os veladores, né, trabalham com energias centrípetas e centrífugas, né? Onde ele joga para baixo aquilo que não está funcionando e eleva aquilo que está funcionando ou aquilo que se deseja ou se busca, né? E os veladores também são criadores, né? Então uma junção de coisas que as pessoas pouco sabem, não
conhecem, enfim, né? Mas tá aí, o mundo funciona dessa forma. Então, quando você começa a compreender um pouco tudo isso, né, você começa a perceber que as coisas funcionam dessa forma e começa a trabalhar em cima disso, naturalmente você começa a ter resultados. O resultado ele acaba chegando. Não há como não chegar, não há como não acontecer, né? Então, o que eu queria dizer do éter é isso, né? É um alimento de respeito, como todos eles, né? Mas poucas pessoas falam sobre ele, né? E colocam atenção. Então, assim, dentro da metafísica, né? Você sempre vai estar reverenciando a construção dos elementos, né? Para você poder estar trazendo tudo isso até você para realizar aquilo que é necessário, né? Sempre dessa forma, né? Então, com essa construção, né, com essa ideia de poder estar utilizando, né, o elemento éter, né, você passa a ter um resultado diferente das coisas também, né? E aí o éter ele tem vamos dizer assim, não é um poder maior, né? Ele está uma oitava avançada, né? Então você sai da questão física, né? Do fogo, terra, água e ar, e entra num campo sutil, né? Num campo de uma realização diferenciada, né? Então, com isso, né, podendo dar atenção, podendo trabalhar em cima, você tem mais uma forma de se ajudar a fazer com que as coisas aí aconteçam, se realizem e tragam para você aquilo que você busca, que você necessita, né? Sempre assim. Então vamos lá. Hoje, né, dia 17, né? Então nós temos um encontro amanhã 18, 8h30 da noite, online, Arturianos, né? Uma movimentação de quinta dimensão, Arturianos 9. Já estamos na 9ª aula, né? E assim, qualquer aula que você faça, você tem um conhecimento aí gigantesco para desenvolver. Isso é maravilhoso, você aprende pra caramba, né? Porque tem muita coisa para ser desenvolvida, para ser mostrada, né? Para acontecer. E com isso você consegue aí, grandes resultados, né? E no dia 22, né, dia de oração. Dia de oração aí pela nação, pelo planeta, pelas pessoas, enfim, pelos animais, né? Um dia que o teatro fica aberto para vocês aí para poder estar orando pelas necessidades, né? Pelo tudo aquilo que se pode melhorar. Isso vai das 9h30 da manhã até as 8 da noite, e às 8 horas começamos o nosso curso aí só presencial, né? Que é a ritualística Pão e Vinho, um material maravilhoso, né? Quem puder estar presente sempre é muito bom no dia 22. Aproveitando tudo isso, né? Vamos lá, nós vamos para agosto, nós vamos ter um curso gratuito, né? Isso acontece no dia 15, 14 horas, presencial e gratuito, você não precisa se inscrever, é só ir direto. Vamos falar sobre a grande legião da luz, né? Sobre os ascensionados, a Divindade Branca, os seres iluminados, os próprios arturianos, né? Astar Sherran, enfim, uma série de coisas que envolvem toda essa construção, que às vezes está tudo fragmentado, cada um fala um pouco de cada coisa e tal. Então vamos procurar buscar um caminho diferente, né? Compreender um pouco aí dos 29 templos, um monte de coisa para a gente poder aprender. Então tá aí, um movimento gratuito para você, né? É só ir direto para o nosso teatro e estamos lá desenvolvendo isso. Isso acontece dia 15 de agosto, tá? E aí anotem na sua agenda também, dia 3/10, 3 de outubro, das 9h30 às 5 da tarde, nós vamos fazer um retiro no nosso teatro, né, dia todo.
falando sobre eu sou, vírgula, Jesus. Então, falar um pouco sobre esse grande mestre, esse grande professor, hierofante, enfim, não tem título para isso, né? Simplesmente poder desenvolver um pouco disso com meditações, trabalhos, enfim, conhecimento profundo, né? Como a gente vem fazendo aí nas nossas aulas. Você que é aprendiz aí é uma oportunidade, que nunca fez um retiro. E aquele que quer conhecer também a escola, né, tá participando com a gente, tá aí o dia todo. Tá bom, gente? Então, deixem anotado aí, dia 15 de agosto nós temos um curso gratuito, e depois, dia 3 do 10, nós temos esse encontro em agosto, tá? E no final do ano, dia 13 de dezembro, como sempre, bom, belo e grande, falando sobre 2027, tá? Deixem anotado aí o nosso site, Instituto Alma do Mundo.com.br, Instituto Alma do Mundo.com.br. Nosso YouTube, né? O programa ele é oferecido pela rádio e depois ele fica disponibilizado no nosso canal de YouTube, Instituto Alma do Mundo, Instituto Alma do Mundo. Nosso WhatsApp para qualquer pergunta, dúvida, enfim, prefixo 11 95025 8364 95025 8364. Estava ela muito triste. Caminhava de cabeça baixa pela rua, curvada sob o peso de seus problemas. A barriga doendo de medo. E de repente, numa esquina, enquanto aguardava o sinal abrir, teve uma visão. Sua cabeça se movimentava dentro de uma nuvem muito estranha, muito pesada, cinzenta, esquisita, que acompanhava por toda parte. No mesmo instante, abriu o peito, relaxou o rosto, numa posição bem vertical. Levantou a cabeça e descobriu, encantada, que acima e fora dessa nuvem havia um lindo dia de sol. Então, assim, gente, muitas pessoas, né, fazem do seu dia a dia um peso às vezes, né? E os problemas, né, todas essas situações que não querem parar, né? Porque estão aí, né, e de alguma forma, né, estão rodeando, né? Então, o que nós temos que pensar e fazer, né? De alguma forma, você vai passar por isso, né? Então, eu falo o seguinte nas aulas: tem situações, como todas praticamente, né? Tudo funciona assim, né? Se você não passar por ela, você fica retida nela, fica preso, retido, fica ali, né? Se você passa, passou, acabou, né? Então nós devemos colocar atenção nisso, né? De alguma forma, e solucionar, realizar, encarar aquilo que tiver que ser feito, vamos fazer. Aquilo que tiver que ser colocado em ordem, vamos colocar, né? E assim as coisas vão trazendo resultados, né? Cada vez mais, né? Vão trazendo aí acontecimentos, né? Quando você vai firme naquilo para poder trazer o resultado, de alguma maneira você tem aí o resultado daquilo, né? Você não deixa com que
as coisas aí comecem a tomar uma forma diferente. Por isso que nós temos que realizar, temos que fazer acontecer, passar por ela, né? Não deixar retido, entregar de verdade nas mãos do universo, nas mãos de Deus, enfim, é isso, né? Crer que existe uma força maior que pode te direcionar, te ajudar em tudo aquilo que for necessário, né? Muitas pessoas ficam aí retidas nas coisas, né? E é claro que essa nuvenzinha que se apresentar dessa forma, né? Ela começa a tomar conta, né? E atrapalhar de algum jeito, né? Porque a pessoa, em vez de estar aproveitando aí o sol, né? Vamos colocar assim, a energia, a luz que é colocada, que é oferecida, né? Ela está vivendo dentro da nuvem, né? Do peso, tá? Do problema ali, tá, né? Como também sempre falo, as pessoas se apoiam, né? Naquilo que não tem, né? Nos problemas, em tudo. Não dão valor àquilo que têm ou já conquistaram ou receberam uma graça, não importa quando foi isso, né? Então, quando você passa a reverenciar as coisas, dar atenção e procurar pensar o mínimo possível nos problemas das coisas, porque tem coisa que você sabe disso, você, mesmo que você não quer pensar, vem toda hora na cabeça, porque tá ali, é um problema, né? E às vezes são problemas de um grau mais elevado, né? E aquele fica lá matutando. Mas compreenda uma coisa, de uma forma ou de outra, você passa por aquilo, né? Se aquilo veio por algum motivo, né? Quando vem a solução, ela vem junto, só temos que encontrá-la. Então, manter a cabeça leve, firme, né? E procurar sair dessa nuvem pesada é a melhor maneira de encontrar uma solução, um caminho para poder estar realizando aquilo que em verdade é necessário. Por isso o estudo, o conhecimento, né? Saber usar as coisas não tem preço, não adianta, né? Porque você consegue trazer uma solução que outros não conseguem. Você consegue enxergar uma coisa que outros não enxergam, né? E assim as coisas começam a acontecer numa ordem diferente, né? Olha, a negatividade, ela está aí, né? Então, quando nós buscamos não pensar nela, nos problemas, enfim, né? Mesmo estando ali, você sai um pouco fora disso, você se eleva um pouco, sai um pouco fora dessa faixa aí, né? E procurar se manter o mais firme possível, né? Pensar em coisas melhores, pensar naquilo que te dá prazer, alegria, e não ficar questionando como eu vou fazer isso, de que forma, não, nossa, não sei o que e tal, né? Entregar de verdade. É fácil? Claro que não. Não é fácil, não é simples, mas é necessário. Temos que aprender a fazer isso, né? Confiar. E que de alguma forma, né, aquilo vai solucionar. Como já falei para vocês, né, lembra sempre do seriado, né? Acaba de um jeito, né? Quando vai começar o episódio amanhã, ele começa diferente. Ou o próximo episódio, ele já tem uma solução para aquilo, ele vem já com a resposta, né? Alguma coisa aconteceu que aquilo que às vezes se pensava que ia acontecer, não aconteceu, né? Então, nem sempre a lógica ela está à frente, né? A razão, o racional, né? Então devemos de alguma forma aprender a entregar, né? E o conhecimento que você vai adquirindo vai mudando isso. Então, por exemplo, mesmo você que está ouvindo o programa já há alguns dias e tal, né? E tem umas situações aí para colocar em ordem, comece a fazer isso, e se desligando disso, né?
ouça os programas aí, tem bastante coisa já gravada, né? O nosso protocolo X aqui começou dia 1º de abril, né? Então praticamente nós estamos indo para o 3º mês, né? Abril, maio, junho agora. Então tem bastante coisa para você poder estar aí degustando, né? Vamos considerar assim, 5 vezes 4, 20, 40, né? Temos aí 50 programas aí mais ou menos, 50 aulas, né? Para você poder degustar e entender como as coisas funcionam, né? Então toda a atenção desse programa, a preocupação que eu tenho é trazer para vocês respostas para a sua vida dia a dia, cotidiano. Não adianta você ter um conhecimento, aprender algo para criar aí um planejamento, uma coisa futura, né? Tudo que você faz agora também é a melhora lá na frente. Não adianta eu pensar lá na frente para acontecer tal coisa, mas hoje eu não faço nada, né? Eu tenho que começar por agora, já. Então, onde está aquilo que eu busco? Aqui. Quando eu devo começar? Agora. Mas onde eu devo estar? Aqui onde você está agora. Não tem essa, né? Mas o que eu faço então? Dá o primeiro passo, faz, começa. De que jeito? Começando. Sabe, gente, não adianta ficar arrumando desculpa. Porque... mas sabe... E então... Não, não e não. Você deve buscar um caminho diferente para você. Você tem que se cuidar. É a sua vida, é as suas coisas, né? E quando você começa a dominar um caminho, entender um pouco, fazer o movimento, as coisas começam a mudar. Porque você mudou. As coisas só mudam se você mudar. Se você não mudar, as coisas não mudam, não adianta. Você não vai conseguir realizar isso ou aquilo porque você não mudou. Você não criou um caminho para aquilo. Então, não há como aquilo vir até você, porque você não mudou a ideia da coisa, né? Você não está permitindo que as coisas, de alguma forma, elas aconteçam, né? Você tem que colocar uma certa atenção para trazer o resultado daquilo. E aí é com você, né? Por isso que a única forma de você melhorar é você melhorar, é você se mexer para isso, né? Se você não se mexe, não tem resultado. As coisas não chegam, não adianta, né? Temos que estar firmes em tudo isso. Então, não adianta falar, olha, mas eu não creio muito nessas coisas e tal, não sei o que, eu tenho que ver para crer. Então, você vai passar uma vida inteira, não vai crer, não vai ver e não vai acontecer. Ponto. Não tem problema. Você pode pensar como você pensa. Não existe, não, você não pode pensar assim, você tem que pensar diferente. Não, você pensa como você pensa. Ninguém vai mudar o seu pensamento. Só você, se você quiser. Lembra sempre de uma coisa. O sábio, ele afirma aquilo que sabe. E crê naquilo que não sabe. E por crer, acaba sabendo. Ponto. Simples assim. Mas a pessoa pensar, não, eu tenho que ver para quê? Eu tenho que tirar minhas dúvidas, eu sou assim, sabe? Eu questiono mesmo, eu gosto de questionar, porque, sabe, eu tenho que saber tudo, senão, se eu não souber, não sei o quê, não tem problema, continua assim, vai firme, não tem problema. Cada um pensa de uma forma. Você não vai conseguir mudar uma pessoa, ninguém muda, só muda se quiser, né? Então essa coisa de querer mudar alguém, isso não existe, ninguém muda, né? A pessoa fala assim, mas as pessoas mudam, não mudam. Só se ela quiser mesmo, entendeu? Porque assim, gente, existe dentro de cada um uma essência. Essa essência está lá, não vai mudar assim tão simples, tão fácil, entendeu? Então, o caminho é esse. Vou fazer aqui um apelo para vocês, né? Se concentrem aí nas suas coisas, né? Depois, se você quiser ouvir mais, copiar, enfim, no YouTube você tem aí à sua disposição, tá bom?
Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ascensão na luz. Da chama, da honra invencível, do grande coração cósmico de Deus. E eu sou o amor mais perdoador do Cristo cósmico. Eu perdoo a mim mesmo e a toda a humanidade por todos os erros do passado e do presente. Que agora mesmo varre nesse instante e para sempre, visível e tangível, para dentro, através, ao redor e para cada pessoa, lugar, condição e coisa sob esta radiação em ação. Vitória, luz e liberdade mundiais, de 1000 sóis. Varre por toda parte na oitava física, mais rápido que um relâmpago, e nesse instante desce. Desce, desce e desce. Defende, 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 comanda, comanda, comanda. Eu sou, eu sou, eu sou. Controle, controle, controle. Agarre, agarre, agarre. Envolva, envolva, envolva. Nossa vitória, 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 mantenha. Expanda, expanda, expanda. Nosso movimento agora exige. Em ti estamos sempre. Eu sou, 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 para sempre. Eu sou a única presença atuante. Todo-poderoso, eu sou. Todo-poderoso, eu sou. Todo-poderoso, eu sou. Como nós falamos aí no éter, né? Quando você utiliza, né, a palavra eu sou na frente, né, na construção, você tem uma força de realização aí muito grande, né? Para que as coisas aconteçam, se desenvolvam e tragam para você tudo aquilo que é necessário, né? E assim nós vamos realizando uma coisa de cada vez, né, um propósito de cada vez, para que as coisas se encaixem, né, e de uma forma ou de outra favoreçam a todos. Como nós falamos no princípio do nosso encontro aqui, do nosso programa, né, a questão do externo, né, a questão do que tem aí fora, né. Por isso que o nosso último verbo é o calar. Falar o mínimo, né. Então, quando nós falamos o mínimo, conversamos o mínimo, estamos aí, não contamos as nossas coisas para ninguém, não ficamos falando para ninguém, né? Você começa a trazer resultados, começa a trazer as coisas, né? Por isso que é importante que você guarde para você o que é seu. Não é necessário ficar falando do que está acontecendo, né? Tudo aquilo que nos envolve, que pertence a nós, está no nosso mundo, né? Quando de alguma forma colocamos isso para fora, você começa a desencadear, né, uma amplitude do problema ou da situação. E se é uma coisa que você está realizando, você já começa a quebrar a força da realização, porque você está falando sobre aquilo, né? Então, quando você já realizou, não tem problema, você pode até estar falando, né, porque não é interessante, mas a não ser que você vai fazer uma propaganda do que você está vendendo, fazendo alguma coisa, é diferente, né? Mas falar de uma coisa que é sua ou que você está criando, enfim, enquanto não estiver pronto, tem que tomar muito cuidado para que as coisas não parem no meio do caminho e não tragam a realização, né? Nesses programas que a gente vem construindo, né, eu falei para vocês sobre este livro, né, de
Empreendedorismo. Esse é o livro 1, né? Ó, capa laranja. Olha, gente, não é porque eu escrevi, mas é um livro muito simples e assim, prático. E como eu falei para vocês, empreender não é só montar negócio e é para poucos. É para todo mundo pode fazer isso, né? É uma questão de saber como fazer. Ponto, né? É como você querer treinar alguém para um telemarketing, para alguma coisa, você precisa ter mínima noção daquilo, mínimo dom para aquilo. Enfiar alguém numa cozinha que não tem ideia nem de por onde começar. Tudo é assim, né? Dar um computador para quem não sabe usar e assim por diante, né? Então, saber fazer as coisas, aprender, desenvolver, buscar, existe um caminho para tudo. Então, que nem, por exemplo, né? A metafísica, né? A alquimia, se você vai desenvolvendo conhecimento, você consegue usar no seu trabalho, na sua vida, no dia a dia, no relacionamento, na família, no comércio, na indústria. Então é isso que eu estou falando. Você tem um conhecimento que é uma base para tudo. Então, se eu aprendo a empreender, ou seja, respeitar o universo e fazer tudo de acordo com as leis do universo colocam, né? Eu estou fora da casinha total, eu não estou dentro de construção, de planejamento, de planilhas e não sei o que, não. Eu vou fazer com que as coisas aconteçam, né? Eu vou buscar o conhecimento que o mundo oferece, que sempre esteve aí, né? E que os antigos sempre usaram. Não existiam ferramentas como tem hoje, né? E mesmo hoje eu não tenho nem ideia de usar isso, mas muito se fala sobre a inteligência artificial, né, que consegue desenvolver várias coisas. Então hoje as pessoas têm várias ferramentas, né? E houve um tempo que não tinha nenhuma, né? Mas tudo evoluiu e cresceu. Se chegamos até aqui hoje é porque o negócio não parou, né? Porque, e se você for pensar mesmo, né, há um bom tempo atrás que não tinha nenhuma tecnologia, que não se criava muita coisa, e hoje não se cria muita coisa, tudo se copia, né? Então, enfim. E depois disso eu escrevi o número 2, né? Então, assim, foram várias aulas de empreendedorismo que foram passadas por os livros, né? Mais alguns ensinamentos, enfim. Dentro disso, apelos, orações, sempre o caminho da meditação, o caminho do conhecimento, para trazer aquilo que é seu de verdade, né? Então, assim, procure adquirir o primeiro, pelo menos, você vai ver o quanto vai te ajudar, porque é simples, é muito simples. Você vai se tornar um livro de cabeceira, porque serve para tudo, você vai ter para tudo. Então, qualquer caminho que você busque, comece a ler o livro. E você vai começar a obter respostas. Isso eu garanto para você. Porque você começa a ver o mundo como de verdade ele é e como ele deve ser visto, né? Não como se enxerga. E aí você começa a ter aí resultados que são fantásticos, são maravilhosos, né? Porque você começa a colocar em prática uma coisa que aí fora ninguém tá sabendo ou está fazendo isso, estão seguindo uma outra linha, né? Tem muitos livros aí de empreendedorismo, tem muita coisa, e tudo é bom, tudo é maravilhoso. Estou mostrando para vocês um caminho diferente, um caminho prático, né? Que não requer que você tenha feito um curso disso, daquilo, uma faculdade disso, daquilo. Simplesmente qualquer pessoa pode ler e pode transformar. Então você está querendo montar um negócio, você está querendo abrir uma empresa, abrir uma indústria, abrir um comércio, uma sociedade, mesmo um relacionamento, né? Você tem que empreender em você. Eu tenho que buscar um aumento, eu tenho que crescer, eu tenho que criar alguma coisa, eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam, assim por diante, né? Então, às vezes no trabalho o que acontece? Muitas pessoas, né, demoram para começar o dia de trabalho, ficam enrolando ali, aquele desespero, aquela coisa, eu sei e tal, e para ir embora é uma alegria total, né?
Então, você vê que interessante isso, né? Não estou falando que tem que ser diferente disso, tá? Mas assim, você tem que, se você não está satisfeito com o que você faz, você tem que buscar um caminho diferente. Você tem que querer buscar um caminho diferente, tem que buscar aquilo que vai trazer prazer para você. Se você faz alguma coisa que você não está gostando, não adianta. Tem que mudar isso, mas não pode avacalhar a coisa. Você tem que colocar amor, colocar atenção. Você está lidando com alguma coisa de alguém que te ofereceu um caminho também. Se você ganha X, Y, Z, são outras coisas, mas aquilo que você tem no momento, no instante que você vive, né, no trabalho, deve dar atenção, colocar amor naquilo e desenvolver o máximo que você pode, para que o universo compreenda, que fala, bom, está buscando uma coisa melhor, vamos mostrar um caminho. De repente você conhece alguém que te fala de alguma coisa, você vê lá um anúncio, ou sei lá onde, não sei, os caminhos de hoje, mas você vai encontrar um negócio melhor. Quando você coloca uma atenção no universo, ele vai conspirar para aquilo, vai trabalhar para aquilo. Mas a pessoa, ela quer mudar, quer não sei o quê, mas aquilo que ela tem na mão, ela reclama, ela xinga, ela tá com o saco cheio, ela não faz direito, ela não tá nem aí, tanto faz. Então, o universo fala, como é que eu vou dar um negócio melhor para você se você nem o que você tem na mão se dá valor, né? E aí você pega uma coisa melhor, você pode fazer a mesma coisa, pode falar assim, ah, não é o que eu queria, não sei o quê. Entendeu? É isso. Então, está aí uma grande oportunidade, né? São dois livros maravilhosos, né? Adquira o primeiro, estude, depois o segundo, enfim, né? É uma sugestão, uma ideia para você poder estar crescendo, estar aí caminhando de uma forma mais elevada, né? E isso vai trazer para você aí grandes resultados. Não tem como as coisas não acontecerem, né? Quando você faz o movimento, você abriu a oportunidade. Naturalmente, essa oportunidade vai trazer aquilo que vai te favorecer de alguma forma, tá? Bom, nós estamos chegando aí ao final do nosso encontro, né? Eu quero frisar, né? Colocar para vocês aí a ideia das aulas, né? Procurem estudar, o aprendiz aí, né? O aprendiz que às vezes está aí rodeando, né? Precisa pegar um pouco mais firme para ter os resultados aí mais elevados. Você que está buscando melhorar a sua vida, crescer, enfim, está aí uma oportunidade, né? E deixe marcado aí na sua agenda, né, esse movimento de agosto, porque ele é gratuito, né? É presencial, né? Então faça um esforço, né? É um sábado, né, 15 horas, um horário interessante, tá? E já é um princípio de conhecimento, onde você vai aprender a fazer alguns apelos, vamos fazer meditação, vamos entender um pouco como é que toda essa construção de conhecimento está à disposição aí, em fatores elevados dentro dos grandes seres de luz aí, né? E depois temos dia 3/10 e depois tem lá dia 15 de dezembro também o Bom Velho Grande. Então, né, fora todo dia, né? Nós temos aí praticamente quase 30 aulas dia. 30 aulas mês, perdão, né? Dia não... perdão. Para poder movimentar o conhecimento, né? Levar cada vez mais uma ideia, né, para todos aí crescerem cada vez mais, estarem aí construindo o seu futuro, dando atenção ao presente. Simples assim. Tudo na vida é simples. Basta você principiar, fazer o primeiro movimento. Quem sabe já ouvir um programa já é o primeiro movimento, né? De alguma maneira você chegou até aqui, né? E daí para frente colocar isso adiante. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a todos, mas muito obrigado por estarem juntos aí fazendo o movimento. Muito obrigado a todos que colaboram para poder manter o programa em funcionamento, né? Tudo nessa vida é construído através do custo que aquilo tem, tudo tem seu custo, né? Mas com determinação, com
a projeção aí de um caminho melhor, de um mundo melhor, tudo sempre se encaixa de uma maneira mais fortalecida, onde a junção de pessoas trazem resultados para a união de outras. Tá bom? Um beijo para vocês, excelente dia, muito obrigado e muito obrigado.